Que me pariu, quem foi a pátria que me pariu? Um pouco antes, mas eu queria te apresentar uma lista prévia, porque não tivemos acesso a todos os nomes, mas durante a sessão do Senado sobre o caso Twitter Files Brasil, uma reunião ocorrida nessa quinta-feira, dia 11, os jornalistas Michael Schellenberg e o Davi Agape apresentaram um resumo da investigação. Eles exibiram um slideshow com os principais pontos, incluindo uma lista de pessoas e veículos de comunicação que foram censurados pelo Judiciário brasileiro. A equipe responsável pelos Twitter Files identificou cerca de 80 personalidades e empresas que foram punidas simplesmente por expressar suas opiniões nas redes sociais. Enquanto fazia a introdução, a Agape mencionou que não é possível saber o número total das contas que foram censuradas no Brasil, pois o Tribunal Superior Eleitoral não libera o acesso a esses dados. No único slide obtido, estão listados 9 censurados e os conteúdos que levaram às medidas impostas. Cláudio, está sentado, não é, Cláudio? Está sentado? Então ouça. Por que o Luciano Hang, que é o primeiro que aparece na lista empresário, foi bloqueado? Porque ele criticou uma matéria do jornalista Guilherme Amado em um grupo de WhatsApp. Homero Marchesi, um político, por supostamente divulgar o banner de um evento em Nova York, nos Estados Unidos, que revelava a localização dos ministros do Supremo Tribunal Federal em suas hospedagens na cidade. Jovem Pan, a rede Jovem Pan, foi bloqueada porque mencionou a condenação do Lula, recebeu multas diárias e a Jovem Pan foi proibida de usar termos e palavras que pudessem afetar a honra do Lula. Jornal Gazeta do Povo, parceiro do Pavivi Sem Mimimi. A Gazeta do Povo foi bloqueada porque expôs o apoio do Lula ao presidente da Nicarágua. O Antagonista, o jornal, fez uma reportagem sobre um membro de uma facção criminosa. Revista Cruzoé, por conta da célebre reportagem Amigo do Meu Pai, sobre Toffoli. Brasil Paralelo, a produtora, porque produziu um documentário chamado Desordem Informacional. Bruno Ayub, Monark, por supostamente espalhar desinformação nas redes sociais. Marco Sintra, todos conhecem, porque cobrou transparência no processo eleitoral e fez perguntas ao TSE. Além desses mencionados, também foram bloqueados Alan dos Santos, Guilherme Fiuza, Paulo Figueiredo e Rodrigo Constantino, além da juíza Ludmila Lins Grilo. Esses são os motivos desses 9 perfis que motivaram um cancelamento, bloqueio de contas, Cláudio. Olha, impressionante, e felizmente o Congresso já começou a conversar sobre isso. Davi, o David Agape, eu não sei se ele é brasileiro, lembrando que a palavra ágape é uma palavra que explica o amor no seu nível mais elevado. Ele está respondendo ali, apontando isso aí numa comissão. O que aconteceria agora? O Supremo Ministro Relator do Inquérito do Fim do Mundo, cidade que lhe é peculiar, tem que, entre hoje e amanhã cedo, incluir essas pessoas no teu inquérito. Porque se ele está dizendo, se essas pessoas foram lá e estão dizendo mentira, e o ministro tem que descobrir. Aí o ministro vai pôr no inquérito onde ele está dizendo que quem provocou isso tudo foi o próprio ministro, que é o inquisidor. Ou seja, eu estou acusando alguém de tráfico de drogas lá na biqueira e o traficante cria um procedimento para saber quem que ele está acusando de ser traficante, quem que ele está acusando de ter biqueira.
Olha a insanidade que é isso, Alexandre Pitoli. Então, eles falaram isso perante o Congresso brasileiro. Se dentro do próprio Congresso, deputados sabem que não possuem mais o artigo 53 da Constituição, porque quando o ministro fala, como ele falou novamente hoje, que a liberdade de expressão não é liberdade de agressão, não é liberdade de discurso de ódio, de homofobia, de racismo, isso daí, Alexandre Pitoli, qualquer imbecil sabe. O que os imbecis sabem é diferenciar o que é um discurso de ódio odioso, o que é um discurso racista, o que é um discurso homofóbico, inaceitável, de comentários de oposição à questão racial, de oposição à questão de orientação sexual, à questão de opção política. Isso aí é liberdade. Só que eles não aceitam. Quando comenta sobre a vida deles, não se pode falar. Só para vocês terem noção da audiência. Na história da humanidade, as realezas, e vão pegar as recentes aqui, você pega o Japão, você não pode dirigir o seu olhar ao imperador japonês. Não se aceita isso daí. E ao longo da história da humanidade, mesmo na Europa, quando o rei passava, você tinha que baixar os olhos, você não podia olhar para o rei. Olhar para o rei podia perder sua cabeça, ser assassinado. O Brasil está assim. Nós não podemos falar sobre esses cidadãos. E aí, quando nós temos a liberdade de comunicação pelas mídias sociais, que não tem o controle, que paga as verbas da Rede Globo, paga as verbas... Não, as plataformas faturam dinheiro, mas não pelo conteúdo. Porque o conteúdo eu estou fazendo nesse instante, você também, o Pavivi também, e todo mundo que está escrevendo aí está fazendo o conteúdo. Elas não ganham dinheiro produzindo o conteúdo. Elas ganham dinheiro dando liberdade para as pessoas produzirem o conteúdo. Agora, vamos lá, Alexandre Pitoli. Eu viro o Alexandre Pitoli e falo assim aqui ao vivo, dia 11 de abril, depois das 20 horas. Ó, Alexandre Pitoli, você é um grande traficante de drogas, você vende cocaína lá no teu bairro, você alicia mulheres, você pratica rufianismo, você é um criminoso, eu tenho nojo de você, porque você faz isso. Se eu falo isso, Alexandre Pitoli, eu estou na minha liberdade de opinião, de expressão, mas eu posso estar falando uma mentira. Eu não tenho liberdade de agressão, nem de ficar... Tá. Qual que é o caminho? Você que tem que entrar com uma ação judicial, pedindo para tirar isso do ar, que passe por um juiz de primeiro grau, que entra com uma ação contra a minha pessoa para responder por dano moral, por difamação, você pode entrar criminalmente. Esse é o caminho. Quando não se faz isso, é censura. É censura quando fala, tira do ar o canal do monarca, que o monarca poderá falar, continuar falando um assunto que eu não aceito. E vou falar mais uma coisa para a audiência. Quando teve o primeiro turno do ano passado, houve uma entrevista muito boa no final da tarde do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, onde ele falou sobre a tranquilidade das eleições, os bons resultados das eleições, em termos de gestão do processo eleitoral, que o Brasil é espetacular nesse sentido. E aí ele virou e perguntaram para ele sobre a questão da eleição, ele falou, ó, o gol do Internacional, o gol do Corinthians, isso daí acabou. E ele falou, não vai ter essa palhaçada lá, essa coisa não vai acontecer em 2024. Quando ele falou isso, nós já estamos em 2024, nós temos até junho para ver o Congresso votar algo, se o Congresso votar, eles vão votar, e eles estão implantando o plano que eles pensaram há 3, 4 anos atrás. Isso é um plano. Não, só conclui que eu tenho uma notícia que acabou de chegar que eu queria dividir com você. Então, o que me chama muita atenção, que o Pavinato falou e que nós não podemos esquecer, não é dado direito de um ministro nem nenhum funcionário público desobedecer à lei. E a pessoa tem que ser muito desonesta intelectualmente para não reconhecer que existem várias situações em que eles estão desobedecendo devido ao processo legal e à lei. Cláudio, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou, na noite de hoje, quinta-feira, a lei que acaba com a saidinha de presos em feriados. No entanto, o chefe do executivo vetou parcialmente o projeto, permitindo que os detentos tenham o direito de visitarem as famílias. A medida ainda não foi publicada no Diário Oficial da União,
mas foi confirmada pela Presidência da República e está disponível no site do governo. A proposta foi sancionada na data limite, pois o governo teme que ocorram rebeliões nos presídios. A orientação foi dada pela ala jurídica do Executivo, como o Ministério da Justiça e Segurança Pública e também a AGU. Também seguindo o parecer do Ministério da Justiça e do ministro Ricardo Lewandowski, Lula sancionou o trecho que proíbe saída temporária para condenados por prática de crime hediondo, com violência ou grave ameaça, a exemplo de estupro, homicídio, latrocínio e tráfico de drogas. Bom, aí, Cláudio, ele sancionou mais ou menos o texto. Vamos aguardar a repercussão dentro do Congresso, que pode derrubar os vetos do presidente Lula. Cláudio. Alexandre Pitoli, vamos já criar um termo aqui para viralizar o Brasil. Lula proíbe a saidinha, mas permite a saidinha familiar. E detalhe, restringe as saidinhas, né? Mas libera a saidinha para visitar familiares, para visitar famílias. Não sei exatamente a palavra que está na lei. Mas ao fazer isso, lembra que ninguém é proibido de ter 2 ou 3 ou 4 famílias. Como assim? Não é proibido. Eu posso ser casado com a minha esposa, ter a família 2, família 3, família 4, família 5. Se minha esposa não separar de mim por causa disso, o Estado não pode me proibir de ter várias famílias. Agora, quando eu falecer, vai ter uma discussão sobre herança, sobre pensão por morte, isso aí é uma outra questão. Mas os presos já sabem, todo mundo já sabe, os presos recebem cartas e cartas e cartas, ou mensagens, né? Acho que eles têm o WhatsApp lá dentro, e de mulheres apaixonadas por eles. Eles vão ter família para sair para tudo quanto é lado, vão poder sair. Depois vamos ver como é que ele faz. Praticar crime hediondo não pode sair, fica proibido. Grave violência, grave ameaça, homicídio, latrocínio, estupro, certo? Tráfico de drogas. Vai incluir aí atentado contra o Estado Democrático, que é a coisa mais violenta que existe, porque esse também o pessoal não vai ter saidinha nenhuma, né? Vamos ver como é que vai ser na prática isso daí, mas ele fala que tem medo de rebeliões. É verdade, quem manda no Estado é o crime, não é cidadão honesto. Cláudio, vai lá que eu sei que você tem compromisso, já passamos até do horário. Obrigado por ficar comigo até agora, Cláudio. Eu agradeço a você, Alexandre Pitoli, agradeço a toda a audiência, espero ter contribuído com todos vocês e espero ter sido chato demais em algumas questões técnicas, tá bom? Um abraço Cláudio. A todos, fico à disposição. Você é um professor. Obrigado, Cláudio. Até amanhã. Uma última informação, que eu vou estar lá, já está tudo reservado, eu vou para lá para fazer a cobertura pela Auriverde, né, e me coloco à disposição do Pavivi, Mafê, Gabriel, para a gente também fazer para o canal do Pavinato, porque o escândalo do Twitter Files, a alta nos preços dos alimentos, tudo isso deve impulsionar ainda mais o ato pró-Bolsonaro, marcado para o dia 21 de abril, no Rio de Janeiro. Esse novo ato acontece mais uma vez em apoio ao presidente Jair Bolsonaro e pode fazer centenas de milhares de manifestantes voltarem às ruas em defesa de Bolsonaro, que é investigado por suposta tentativa de golpe de Estado. Bolsonaro deve usar o ato, agendado para o domingo 21 de abril, na praia de Copacabana, para contestar a acusação que teria preparado uma minuta de golpe. Pelo menos é o anúncio que Bolsonaro tem feito nas suas redes sociais. Quando faz convite, ele diz, Bolsonaro, que vai tratar desse assunto. Mas outros fatores podem e devem ajudar Bolsonaro a lotar a manifestação, entre eles a alta dos preços dos alimentos, que todo mundo sentiu, só o IPCA não sentiu, só a inflação não sentiu. No Brasil, eu queria saber, né, quem mede de fato, porque estão dizendo para mim agora, até a reportagem de hoje, que a inflação desacelerou no Brasil. Os caras não vão para a frente do supermercado fazer pesquisa. Eu não consigo entender. Mas, enfim, a alta dos preços que a gente, aqui no andar de baixo, sente, além do escândalo do Twitter Files,
que apontou as evidências de censura nas redes sociais, tudo isso deve levar muita gente para o Rio, muita gente para Copacabana. Lembrando que no dia 25 de fevereiro, na Paulista, Bolsonaro conseguiu levar quase 1 milhão de pessoas para São Paulo, num espaço protegido pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, respeitando a orientação do presidente Bolsonaro com relação às faixas e cartazes. Diferentemente do evento de São Paulo, Bolsonaro, desta vez, não fez, estranhamente, o alerta para que não sejam levadas as faixas e os cartazes para Copacabana. Entendo eu que a versão do dia 25 de fevereiro em São Paulo deu certo. Entretanto, o presidente Bolsonaro, apoiado também pelo pastor Silas Malafaia, nenhum dos dois estão tratando deste assunto, né, referente aos cartazes, perdão, aos cartazes e também às faixas. Vamos aguardar mais orientações. Entretanto, o que essa notícia quer dizer, e certamente vai movimentar, é que o Brasil está descendo a ladeira. O Brasil ainda, não sei se já encontrou ou não, entendo que ainda não, né? O fundo do poço. Será que estamos no fundo do poço? Bom, Bolsonaro deve contar, portanto, no dia 21 de abril, com forte adesão popular devido à situação em que se encontra o Brasil.